Fala, devs! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estaremos falando sobre você manipular prototypes, ok? Nós já introduzimos prototypes aí na última aula, mas dessa vez nós vamos estar dando continuidade a esse assunto, ok? Eu estou aqui com o mesmo código que a gente fez na última aula. Eu vou dar uma continuidade nele, mas antes eu só quero introduzir algumas coisas, algumas ideias novas aqui, ok? Então, eu vou estar comentando isso daqui, tá? Eu já mostrei como comento aqui, mas basicamente, se você selecionar o texto, pressionar Ctrl K C, ele comenta, Ctrl K U, comenta, ok? Então, estou deixando aqui comentado por enquanto. Eu vou estar abrindo com o live server aqui no nosso navegador. Para passar bem errado aqui, mas beleza. Podemos começar aqui. Vamos dizer que nós vamos ter aqui o objeto A, que vai ter uma chave A com o valor de A. Ou, não, a criatividade nessa hora que foi absurda. E vamos ter o objeto B com chave B. E adivinha qual é o valor? B, ok? Vamos dizer que eu queira, a partir do meu objeto B, acessar a chave A. Se eu tentar fazer isso com, por exemplo, console.dir, então vamos tentar fazer direto pelo navegador, que também a ideia vai ser a mesma. Ok? Se a gente está aqui, a gente está acessar objeto B, ponto, chave A, undefined. Por quê? O objeto B, como a gente não definiu nenhuma chave A aqui, ele mostra undefined. E como ele não tem acesso a essa chave A, então também fica ali como indefinido, ok? Mas vamos dizer que eu queira que essa chave A, ou melhor, que todo o objeto A, o prototype dele esteja no objeto B. Ou melhor falando, né? Que o objeto B, ele tenha o prototype do objeto A. Como que a gente pode estar fazendo isso? Eu posso estar utilizando uma propriedade que chama object.setPrototypeOf. SetPrototypeOf seria algo tipo, você vai definir o prototype de, aí vem os parâmetros. Eu vou definir o prototype de, quer dizer, definir o prototype do objeto B como o do objeto A. Ok? Então agora, se eu tentar fazer a mesma... Nossa, tem um modo para não aberto aqui. Não ligue, ok? Pedido do submit. Se a gente tiver aqui, acessar o objeto B, ponto, ele já até dá aqui, ó, chave A, eu consigo. Tanto que se a gente der um console.dir no objeto B, ele vai nos entregar o objeto. Aqui nós vamos ter as chaves do objeto B. E no prototype nós vamos ter a chave do objeto A. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é o seguinte, ó. Primeiro, nós vamos ter aqui, eu vou tentar demonstrar para vocês aqui. O objeto B. No objeto B, nós vamos ter as chaves do objeto B. E vamos ter o prototype do objeto B. Dentro desse prototype, nós vamos ter o quê? O objeto A, que nós falamos aqui, ó, set prototype of B, A. Ou seja, dentro do prototype do objeto B, nós vamos ter o objeto A. Então, assim, e lembrando que no objeto A, nós vamos ter aqui tanto as chaves do objeto A, quanto o prototype do objeto A. Ok? Então, nós vamos, dentro do nosso objeto B, ter no prototype todas as informações do objeto A. Por isso que a gente consegue, através do objeto B, por causa do debug aqui. Cara, eu não entendo isso, cara, é complicado. Então, por isso que a gente consegue, através do objeto B, conseguir a chave A, ok? A gente pode estar ainda afunilando um pouco mais. Vou deixar esse esquema aqui que eu vou implementar algumas coisas aqui. Vamos dizer
que eu vou ter um objeto C, e eu vou ter que o objeto C vai ter o prototype do objeto B. Ok? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Pode pausar, pode tentar fazer. Pausou? Pausou? Espero que sim. Primeira coisa aqui, ó. Como a gente está fazendo aqui, é a forma literal. Ou seja, a gente está definindo o objeto da forma literal aqui, que é const, o nome do objeto, as chaves, e aí entra as chaves do objeto. E aqui, eu vou estar fazendo da forma pela função construtora, que seria por esse new alguma coisa, né? Se a gente observar aqui, a gente pode comparar, por exemplo, a gente estava comparando aqui, ó. A gente estava comparando o prototype do P1, o proto dele, com o product prototype. Só que nesses casos, o A, a gente não falando que vai ter uma função construtora que vai ser filho do A, quer dizer, que vai ser pai do A. Nesse caso, está citando o P1 como filho do product. Mas aqui a gente não faz isso. Então, qual é o pai dele? É o object. Então, que se eu vim aqui falar, se o obj A ponto proto é igual ao object ponto prototype true, ok? Então, todo objeto que a gente cria na forma literal, ele é filho do meu object, ok? Então, dá para a gente tentar criar pela forma construtora, falando que o objc igual ao que? New object. Com os parênteses, porque querendo ou não, mesmo sendo um objeto, mesmo resultando um objeto, é uma função construtora. A gente vai poder falar que o objeto C ponto chave C igual a C. E se antes disso aqui, no objeto C, objeto B. Então agora, se a gente der um console, se a gente der um console.dir no objeto C, vamos conseguir analisar toda essa hierarquia que a gente acabou criando através dos prototypes. Nós vamos ter o objeto C com os dados do objeto C e o prototype. No prototype, nós vamos ter o objeto B com dados do objeto B e o prototype. No prototype, os dados do objeto A, que seria o próprio objeto A, e por fim o prototype do objeto A. Então a gente acaba criando essa hierarquia, acaba criando essa árvore através do prototype. Ok? Antes da gente ir para prática, mexer com esse código que a gente já tinha, eu só quero pontuar uma coisa. Esse proto, a gente está falando aqui do... Acho que eu nem vou usar isso aqui. Por exemplo, proto, desse jeito aqui, ó. Essa forma de a gente citar underline, underline, proto, underline, underline, aqui, ó. Aqui está mostrando o objeto B, porque esse aqui é o prototype do objeto C. Ele não é uma boa forma de a gente estar utilizando. Utilizar aqui o proto. Não é uma boa forma. Ok? Então, se a gente vir aqui colocar o MDN, que é um dos maiores documentações de programação que nós temos, e colocar o proto, a gente tem o primeiro link. Olha o tanto de coisa vermelha que tá falando aqui, meu amigo. Tudo isso aqui tá falando, não usar. Isso aqui tá cagando no seu código. Isso aqui tá destruindo o seu desempenho. Por isso que não é uma boa prática a gente usar esse proto dessa forma. Como que a gente pode estar fazendo isso? Ao invés de estar utilizando assim, a gente pode estar utilizando object.getPrototype. Ou seja, pegue o prototype do objeto C. Então aqui nós conseguimos estar pegando o prototype do meu objeto C, que nessa hierarquia é o objeto B, com suas chaves, os prototypes e tudo mais, ok? Então essa forma é uma forma mais recomendada da gente estar pegando os prototypes, ok? Só pontuando aqui para vocês. Eu vou estar comentando isso e vamos agora para a parte prática, meus amigos. Temos aqui o mesmo código que a gente fez na última aula, ok? Eu vou só, em vez de eu fazer tudo isso daqui, eu vou só dar um console.log comprado. É algo bem mais simples,
mas que já vai servir para a aula de hoje. Eu vou só dar um lançamento aqui. É o seguinte, se eu quiser, por exemplo, pegar P1.comprar, eu vou tirar isso daqui, ó. P1.comprar. Temos aqui o comprado. Ok. Por que o P1 ele tem acesso a essa função comprado? Porque, como está falando aqui, ó, o P1 ele é apenas um objeto, ele é apenas um filho do meu product. Então acaba que esse P1 ele herda a minha função comprar do meu product, ok? Por isso que eu consigo estar utilizando aqui. Lembrando que isso daqui eu estou usando da forma por uma função construtora. Mas caso eu queira fazer o mesmo, como na função literal, né, vamos criar aqui um P2 igual. Ao invés de eu estar utilizando aqui pela função construtora, eu vou estar criando na marra aqui mesmo. Falando aqui que o meu name vai ser calça, que o meu price vai ser price com letra minúscula, senão o JavaScript pode interpretar isso aqui também como uma função construtora, né? Mas como não é o caso, coloca letra minúscula. Mas o preço aqui é R$ 79,90 e o estoque, vamos dizer que tenha 20 no estoque, ok? Então, caso eu tente acessar p2.comprar, ele vai me dar um erro, falando que p2.comprar, isso não era function. Ele fala que não é uma função no sentido de que não existe. É como se fosse indefinido. É como se não tivesse um comprar no meu P2. Por quê? Porque o meu P2 não é um filho do meu product. Ele não herda esse meu comprar. Como que eu posso fazendo isso? Se a gente reparar, o meu product, esse comprar, ele está sendo colocado no prototype do meu product. Então, para eu herdar esse prototype, aí eu vou estar utilizando a função que a gente acabou de ver. Object.set prototype of, no caso vai ser do meu P2, herdando o prototype do meu product.prototype. Então, o que está acontecendo aqui? Agora, mesmo que o P2 não seja um filho direto do meu product, ele consegue ter acesso, ou melhor, ele consegue herdar o prototype dele, mesmo não sendo um filho direto. Então agora eu consigo ter o meu comprado. Esse primeiro comprado seria esse daqui do meu P1 e o segundo, esse do meu P2, ok? Então eu consigo estar herdando, tanto que se eu der aqui um console no meu P2, está ele aqui pelo terminal, nós vamos ter aqui os comprados normal. E aqui nós vamos ter o meu P2. Primeiramente, primeiro ponto, product. Quando eu faço isso, quando eu herdo um prototype, mesmo ele não sendo um filho direto, é como se fosse um filho adotado. O meu P1 é um filho direto, porque na hora de eu criar, na hora de eu declarar ele, eu já coloquei o meu product, mas o P2, ele é um filho, entre aspas, adotado, que eu só fui lá e herdei só o prototype dele. Então acaba que se eu der aqui um console.log P2, né? Agora vocês também vão ver uma diferença entre os. Então, o console.log ele vai ser me apresentado como product, ok? Então aqui no meu console.dir nós temos um product, que é o meu P2. Aqui nós temos as chaves do meu P2. E no meu prototype, nós temos a função comprar. Ou seja, eu consigo, através disso, estar herdando o prototype do meu product. E, além disso, eu também consigo ter a minha função construtora por completo, que seria essa função aqui. No caso, essa função aqui. Então, eu consigo estar herdando todo o prototype do meu product, que seria as mesmas informações que eu tenho no meu product, eu vou ter no meu P2, e as mesmas informações que eu tenho no meu product, eu já tenho no meu P1, por estar herdando ele dessa forma, ok? Então, é assim que a gente consegue estar manipulando os prototypes aqui dentro do JavaScript, ok?
Mas, no mais é isso. Qualquer coisa, é só falar. Falou.